Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente de batalha na guerra da Ucrânia. E hoje temos várias coisas importantes para comentar. Vamos falar sobre os avanços mais recentes, que foram bastante interessantes, em diferentes ofensivas que temos comentado ao longo do tempo. Também há informações que precisamos abordar sobre novos envios de armamento, mais especificamente de munições, que a Ucrânia estaria recebendo, assim como a intenção do país de adquirir mais armamento. E tudo indica que pode haver uma compra bastante significativa em breve, caso os relatórios divulgados estejam corretos. E também vamos falar um pouco sobre o ataque em Sumy, que já comentamos ontem, mas que agora conta com mais informações, mais declarações, para ser mais exato. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é por meio da inscrição. Então, se você me assiste com frequência, se gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Mas vamos direto ao ponto, a linha de frente. E como de costume, vamos falar do sul para o norte. Primeiramente, temos que ir até a frente de Pokrovsk, onde o exército russo conseguiu um avanço nas últimas horas. É um avanço pequeno, mas que se torna relevante dentro do contexto do que temos visto nesse ponto da frente. Mais especificamente, foi relatado por diversas fontes, entre elas o Deep State UA, que o exército russo avançou em direção a Udakne, que está novamente em disputa. E Udakne é bastante importante. Essa aldeia é relevante porque a zona em questão é uma onde o exército russo tem pressionado, já que ali passa uma das principais rotas de entrada em Pokrovsk. Já falamos no passado sobre a relevância dessa rota de suprimentos. Isso não significa que o caminho até Pokrovsk esteja cortado agora que os russos ocupam essas posições, mas sim que as operações se tornam mais difíceis. Vimos como recentemente a Ucrânia começou a lançar contra-ataques contra localidades como Dakhne e Kotliny, onde conseguiram desalojar os russos de ambas as localidades. E embora não tenham conseguido recuperar totalmente a estrada, já que os russos ainda controlam parte dela, o fato de manterem essas duas localidades acaba dando um certo alívio às linhas de suprimento ucranianas, especialmente as rotas laterais. Mas agora vemos que os russos voltaram a entrar em Udakne. E até certo ponto, isso não mostra apenas um avanço russo, mas também indica que os contra-ataques ucranianos nesta direção estão pausados, algo que já vinha sendo notado nas últimas semanas, sem muitos relatos de contra-ataques nessa zona de Pokrovsk. Resta ver se os russos continuarão avançando dentro de Udakne ou se estamos apenas diante de um movimento momentâneo. Mas, caso avancem, isso pode não apenas complicar ainda mais a logística ucraniana em direção a Pokrovsk, como também aproximar os russos da localidade de Molodiatsk, que é praticamente a última localidade na fronteira entre as regiões de Donetsk e de Dnipropetrovsk, nesse setor. Como já comentamos anteriormente, os russos vêm se aproximando dessa fronteira em vários pontos, e cruzá-la teria um impacto simbólico considerável. Isso não é algo novo. Mas sigamos em frente, pois há informações muito recentes, informações de apenas 2 horas atrás, desde o início da gravação, sobre uma ofensiva russa que temos discutido recentemente. Falamos nas últimas semanas sobre como, desde Arkhangelsk, Alexandropil e Panteleimoniivka, os russos têm ativado esse setor da frente, e como vem avançando em diversas direções, o que permitiu a captura de uma quantidade significativa de território, vários quilômetros quadrados, além de localidades como Kalinov. Tudo isso já comentamos recentemente, e parece que os russos querem se aproximar, pelo menos a curto prazo, das localidades de Zara-Mykolivka, ou algo nessa direção. Também falamos anteriormente sobre Valentinivka, onde o exército russo estava se aproximando desde Alexandropil e Panteleimoniivka, e onde já se reportavam certos assaltos. E ao que tudo indica, nas últimas horas, os russos conseguiram entrar em Valentinivka e capturaram grande parte da localidade, especialmente todo o setor oeste próximo a um lago. Esse que aparece claro no mapa, quase branco. É um lago. Mas não é só isso. Diversas fontes, entre elas Ryber, afirmam que o exército russo já começou a lançar assaltos contra a localidade de Sutyabalka. Portanto, tudo indica que nas próximas horas esses assaltos continuarão. E talvez, no próximo vídeo,
poderemos falar sobre um avanço mais profundo do exército russo em Valentinivka, ou até mesmo sobre a entrada russa em Sucha-Balka. Mas mais do que os avanços pontuais, é muito importante reforçar o que temos comentado recentemente. Estamos vendo uma operação ofensiva sustentada nesse ponto da frente. Esta zona de Arkhangelsk era uma onde não havia movimento há muito tempo, quase um ano. Não seria correto dizer que não houve nenhum movimento, porque sim, havia avanços esporádicos, mas não havia nada sustentado. E nesta última semana, vimos diferentes avanços sendo relatados que temos discutido aqui no canal. Portanto, eu diria que isso indica que os russos efetivamente reiniciaram suas operações com diversos assaltos. Um em direção a Kalinov, outro em direção a Valentinivka, e que parece que o objetivo mais imediato é Zara-Mykolivka. Além disso, outras fontes relatam que o objetivo russo é continuar avançando rumo ao norte, eventualmente para hostilizar as rotas de suprimento ucranianas em direção a Toretsk, assegurando os flancos da cidade e evitando um novo contra-ataque ucraniano, como o que vimos no início deste ano, quando a Ucrânia conseguiu reentrar na cidade. E talvez, no futuro, mover o fronte em direção a Kostiantynivka, que é extremamente importante para o setor de Chassiv Yar. Mas tudo isso ainda está por se ver. No momento, temos que acompanhar o dia a dia e ver se os russos continuarão avançando nesta área. O mais imediato será observar se os russos conseguem capturar totalmente Sucha-Balka e Valentinivka, e depois se entram e capturam Zara-Mykolivka, ou se o exército ucraniano consegue estabilizar esse setor do fronte após os intensos ataques dos últimos dias. Tudo isso está por se definir. Dito isso, vamos avançando ao longo da linha de frente e comentar o último ponto da linha de contato de hoje. Isso também tem a ver com uma zona onde temos falado recentemente sobre operações ofensivas russas. Se vocês não se lembram, algumas semanas atrás comentamos que o exército russo, segundo fontes ucranianas, vinha concentrando tropas, equipamentos, drones, etc., na região a noroeste de Novopilivka. Depois, começamos a ver avanços russos em direção às imediações de Nov e a captura da localidade de Katerinivka, em Nov. O fronte ali segue relativamente estável. Os russos ainda não entraram totalmente na localidade, e o exército ucraniano mantém posições. Mas desde a captura de Katerinivka, falava-se da possibilidade de os russos tentarem capturar Novomikhailivka. E nas últimas horas, o que temos visto é que os russos lançaram vários grupos de assalto contra essa localidade, e ao que parece, conseguiram entrar nela. De momento, entende-se que a localidade de Novomikhailivka está parcialmente sob controle russo e parcialmente sob controle ucraniano, ou seja, está na chamada Zona Cinzenta. Isso é o que sabemos até agora. Mas é importante entender que, nesse tipo de movimentação, o fronte é bastante fluido. A que me refiro? Quando um dos lados consegue entrar em uma localidade, há um período em que o fronte é instável. Não se sabe se continuarão pressionando para expulsar os defensores ou se os defensores conseguirão estabilizar o fronte, ou ainda se lançarão contra-ataques para expulsar os invasores. Tudo isso deve se esclarecer nas próximas horas. Mas, de todo modo, é significativo que os russos tenham entrado nessa localidade, pois mostra que essa ofensiva continua ativa, com certo grau de iniciativa. Ainda restam muitas perguntas sobre o que virá a seguir. Entende-se que os objetivos russos a longo prazo parecem ser Lyman e Pavlivka, segundo diversas fontes, embora essas localidades estejam relativamente distantes entre si. Ainda falta ver se o exército russo conseguirá continuar avançando, porque, embora haja ritmo, ele ainda é relativamente lento para o que se espera dessa ofensiva. Veremos se conseguirão ganhar impulso e criar um efeito bola de neve, como já ocorreu em outros setores. E acho que aí será fundamental o que pode acontecer com Nov e Novomikhailivka, consolidar posições nas primeiras linhas de defesa para então avançar mais profundamente. Por outro lado, veremos também se a Ucrânia começará a contra-atacar e estabilizar esse setor. Como já dissemos, diversas fontes ucranianas, principalmente o Deep State UA, levantaram alertas sobre a superioridade numérica russa nessa área, criticando também o alto comando. Mas ainda não está claro quais são as reações da liderança militar ucraniana a tudo isso.
Provavelmente, isso se esclarecerá nos próximos dias e semanas, como costuma acontecer após os primeiros avanços. E para encerrar, quero falar de algumas notícias envolvendo a Ucrânia e armamentos. Ao que tudo indica, a iniciativa europeia de adquirir 2 milhões de cartuchos de artilharia está avançando. Se não me engano, já falamos disso anteriormente. A União Europeia pretende investir cerca de 5 bilhões de euros para adquirir cerca de 2 milhões de munições de artilharia a serem enviadas para a Ucrânia. E de acordo com informações divulgadas hoje, a Europa já teria atingido 2/3 desse número. Ou seja, ainda falta, mas há progresso. 2 milhões de cartuchos de artilharia não mudam sozinhos a realidade do fronte, obviamente, mas para um país como a Ucrânia, que luta com enorme desvantagem em termos de produção, mão de obra e recursos, esse tipo de envio é extremamente importante. Isso está em linha com o que já comentamos. Se a Europa quer que a Ucrânia continue resistindo, precisa começar a assumir o custo de sustentá-la. Desde que Donald Trump venceu a eleição, e mesmo antes disso, já se comentava que a Europa teria que assumir a responsabilidade de apoiar a Ucrânia, diante da possível perda do apoio dos Estados Unidos. A administração Trump, no passado, já indicava que não gastaria os mesmos recursos com a Ucrânia como fazia a de Joe Biden. Dissemos várias vezes que, se a Europa quisesse manter a Ucrânia competitiva, teria que assumir esse custo, se responsabilizar, enviar sinais claros. E vimos muito pouco disso nos últimos meses. Houve anúncios de envios, mas insuficientes. Essa iniciativa atual, pelo menos, se aproxima um pouco mais do que a Ucrânia precisa. Ainda falta muito, não apenas para equiparar o que os Estados Unidos enviavam, mas para aumentar esse nível de apoio. Afinal, o que os Estados Unidos forneciam já não estava sendo suficiente nesta guerra de desgaste. Acredito que a Europa ainda está longe de suprir todas as necessidades da Ucrânia. Mas veremos se mais iniciativas como esta surgirão ou se ficarão apenas nas promessas que ouvimos até agora. Em segundo lugar, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia pretende adquirir 10 sistemas Patriot a um custo de 15 bilhões de dólares. Ainda não há muitos detalhes sobre quem venderia, de onde viriam os fundos, etc. Mas essa intenção existe, e desde o início da guerra, a Ucrânia busca fortalecer seu arsenal antiaéreo. Veremos se essa iniciativa terá sucesso ou não. Contar com 10 novos sistemas Patriot seria algo muito positivo para a defesa ucraniana. Mas resta saber se isso se concretizará, de onde virão os fundos, quem serão os fornecedores, entre outros detalhes. Por fim, continua surgindo informação sobre o ataque a Sumi. Inicialmente falava-se em 31 mortes. Agora, infelizmente, o número subiu para 34 mortos, e o número de feridos ultrapassa uma centena. Continuam os relatos e acusações cruzadas. A narrativa segue em torno do que comentamos ontem. Nada de novo, exceto que, nas últimas horas, as autoridades russas aderiram à versão que diz que o ataque teve como alvo uma cerimônia militar. Para contextualizar, o ataque ocorreu em uma área muito movimentada da cidade. Morreram muitos civis. Muitos ficaram feridos. As imagens são extremamente fortes. Não posso mostrá-las aqui, obviamente, mas podem ser encontradas em canais como o Telegram. Autoridades ucranianas e ex-autoridades culparam alguns oficiais pela realização da cerimônia militar perto de uma área civil movimentada, justamente no Domingo de Ramos, o que teria causado as mortes como dano colateral. Essa é uma das versões. Mesmo entre aqueles que apoiam essa explicação, há rejeição quanto à decisão de realizar eventos militares tão próximos da população civil. Também há duras críticas aos russos por atacarem a área, já que, mesmo que fosse um ponto militar, continuam sendo responsáveis pelas mortes de civis. Muitas fontes russas passaram a sustentar essa narrativa nas últimas horas, inclusive declarações oficiais. Por outro lado, há também a versão, sustentada por outras autoridades ucranianas, de que não havia nenhuma cerimônia e que se tratou de um ataque direto da Rússia contra civis, como o que vimos no dia anterior. Aqui, rejeitamos totalmente qualquer tipo de ataque contra civis. As mortes de 34 pessoas são uma tragédia, e esperamos que esse número não aumente. Nas últimas horas, também vimos como diferentes autoridades ocidentais condenaram o ataque, dizendo que esse tipo de ação
mostra que a Rússia não está se preparando para a paz. Isso foi tudo por hoje. Já cobrimos todos os pontos que queria comentar. Muito obrigado por assistir. Nos vemos amanhã. Glória à Ucrânia! Slava Ukraini!